Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uma ideia bem poderosa sobre realização, que vem lá de uma sabedoria antiga. É quase como uma fórmula, sabe? Uma que promete um tipo de lucro que talvez a gente não esteja acostumado a pensar. Vamos nessa? Sabe aquela sensação de que não importa o que a gente consiga, parece que sempre tem uma próxima fase, uma outra meta logo ali na frente? Pois é, essa busca constante por algo mais é uma coisa que quase todo mundo sente. Mas por que será, né? Olha só que interessante o paradoxo que a fonte que estamos analisando traz. Pensa na pessoa solteira. Muitas vezes ela sonha em encontrar um grande amor. E a pessoa casada? Às vezes ela se pega pensando na liberdade de antes. É curioso, né? Parece que aquilo que a gente não tem acaba sendo sempre mais atraente. E não para por aí, não. A pessoa anônima, por exemplo, reza para ser notada, para ter um reconhecimento. Já a pessoa famosa, essa às vezes só quer um cantinho para ser esquecida, sabe? Longe de tudo e de todos. É a mesmíssima dinâmica, só que em outro cenário. E agora vem um exemplo que pra mim é um dos mais fortes. A pessoa que está desempregada, ela só quer uma chance, uma oportunidade de trabalho. Enquanto isso, do outro lado, tem gente que tem um emprego e se sente completamente exausta por causa dele. É aquela velha história. A grama do vizinho parece sempre mais verde. Essa luta toda, essa coisa que é tão humana, pode ser resumida numa frase, que é bem forte por sinal. A eterna ânsia de ter e o tédio de possuir. É sobre essa busca sem fim por aquilo que a gente não tem. E aí, quando a gente consegue, vem aquela sensação de, era só isso? A grande pergunta que fica é, como é que a gente sai desse ciclo? Pois bem, a resposta talvez esteja numa fórmula. Sim, uma fórmula bem simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, que vem de um texto antigo. Uma fórmula para alcançar o que esse texto chama de grande lucro. E a fórmula é essa aqui. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Simples, né? Mas vamos com calma. São duas partes, piedade e contentamento. Mas a primeira coisa a se perguntar é, que lucro é esse de que o texto está falando? E aqui está o pulo do gato. Não estamos falando de dinheiro, de jeito nenhum. O lucro aqui tem a ver com uma riqueza que é interna. É um sentimento profundo de bem-estar, de realização, de plenitude. É isso que, no fundo, define uma vida rica de verdade. Ok, então vamos desmontar essa fórmula para entender melhor. O primeiro ingrediente que aparece é a tal da piedade. E o que seria essa piedade? Bom, no contexto desta análise, é uma vida de fé, de devoção. É ter uma confiança num propósito que é maior do que nós mesmos. Pensa nisso como se fosse a base, o alicerce onde o verdadeiro lucro vai ser construído. Só que isso é só metade da equação. Ter só a piedade não resolve tudo, porque a fonte nos lembra de uma coisa muito importante. A vida é uma transição. A gente está sempre no meio do caminho, sabe? E essa analogia aqui é fantástica para ilustrar essa jornada. É como se a gente saísse do nosso Egito, que representa o passado, a gente atravessa o deserto, que é o presente cheio de desafios, e o nosso objetivo é chegar em Canaã, a promessa do futuro. O ponto é, a maior parte da nossa vida acontece no deserto, é no agora. E é exatamente aí, nesse deserto do presente, que o segundo ingrediente entra e se torna a peça-chave de tudo, o contentamento. É ele que vai funcionar como um catalisador para o verdadeiro lucro. Tá, mas e aí? O que é contentamento, afinal? É basicamente um estado de satisfação, de alegria, de plenitude com aquilo que já foi alcançado. Atenção, isso não quer dizer parar de ter metas, tá? É sobre encontrar satisfação agora, no ponto da jornada em que a gente tá. Mas sabe, às vezes o melhor jeito de entender uma coisa é olhar para o seu oposto. Então, vamos pensar, como seria uma vida sem contentamento? O que acontece quando falta esse ingrediente tão crucial? Olha, a lista é pesada. Sofrimento, angústia, insatisfação, ansiedade, inquietação. A ausência do contentamento não é algo neutro, entende? Ela deixa um vazio, e esse vazio acaba sendo preenchido por todos esses sentimentos. E aqui a gente chega no coração da ideia. Uma pessoa pode ter uma vida lotada de coisas boas, de conquistas, mas segundo esta análise, se não houver contentamento para ativar tudo isso, essas bênçãos não viram lucro de verdade, não viram felicidade genuína.
É como se o contentamento fosse a chave que abre o baú do tesouro. Tudo isso nos traz para a grande conclusão desta nossa análise. Como, então, a gente encontra esse tal lucro, essa realização, mas aqui e agora? A gente vive numa cultura que o tempo todo diz que a felicidade está na próxima esquina, né? Na próxima promoção, no próximo carro, no próximo relacionamento. Mas o que essa ideia nos diz é que talvez essa perseguição toda seja uma grande ilusão. O segredo, a verdadeira chave para o lucro e a plenitude, não está lá na frente, no futuro. Está exatamente aqui, agora, nesse nível da jornada em que a gente se encontra. E é muito importante deixar uma coisa clara. Isso não é um convite para se acomodar, para parar de lutar pelas coisas. De jeito nenhum. A ambição, os sonhos, tudo isso continua valendo. A grande virada de chave está na fonte da alegria. A proposta é encontrar essa alegria no que já se tem e no que já se é, enquanto a gente caminha. No fim das contas, a mensagem é direta e reta. A vida plena, o lucro de verdade, não é um destino onde a gente vai chegar um dia. É um jeito de viver o agora. E, para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Não amanhã, não quando a próxima meta for batida, mas hoje. Olhando para a vida como ela é neste exato momento. Onde será que esse lucro, esse contentamento, essa alegria já pode ser encontrada?